e existem os que têm menos facilidade. Então existem aí os patrões e existem os empregados. Então todos têm direito à sua propriedade, a viver em paz, em sociedade, cada um respeitando o que é do outro. Ninguém pode tentar aí tirar o que é do outro. Ele conseguiu trabalhando, né? Honestamente, é evidente. E existe dentro da sociedade aqueles que pagam, né, tributos ao governo, e existem aqueles que não pagam tributos ao governo. Então isso é tudo decidido, né, politicamente, tudo é decidido com leis que são feitas. Então quanto vai haver de imposto, quem vai pagar, quem não vai pagar, quem está sujeito a uma sobretaxa, que produto vai ter uma taxa então maior, que produto vai ter menor, tudo isso é discutido, então tudo isso é analisado e decidido então por aqueles que estão no governo, que em nosso país somos nós mesmos que colocamos essas pessoas para fazer isso. Nós escolhemos por voto essas pessoas e a responsabilidade por essas pessoas estarem fazendo alguma coisa e estarem administrando, às vezes de maneira errada, a culpa é realmente nossa mesmo, porque nós mesmos é que colocamos essas pessoas no governo para estarem decidindo por nós o que fazer. Então aí, de acordo com a palavra de Deus, o mínimo que seria pago por alguém furtar alguém seria pagar em dobro depois que fosse descoberto. Olha, nós temos aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então é ordem de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não podemos enganar, né, oprimir ninguém, não podemos tirar vantagem sobre as pessoas, não podemos aí obter lucro em tudo que fazemos. Tem muita gente que tudo que ele faz, ele visa ter um lucro. Qualquer favor que faz para alguém, ele visa ter um lucro. Nós vamos ver aí, principalmente na política, que na época de política aí, os políticos estão aí distribuindo cesta básica, estão cumprimentando as pessoas, abraçando, estão aí diferente. Tudo isso visando o quê? Visando lucro, visando ocupar uma cadeira, né? A política, visando ocupar uma posição depois, e ele sabe que financeiramente ele vai recuperar tudo isso e muito mais do que isso, vai ficar rico. Então as pessoas não entram mais numa política com a intenção de ajudar as pessoas, mas com a intenção de enriquecimento próprio e da sua própria família. Mas não está pensando no país, não está pensando em ajudar as pessoas. A maioria das pessoas, infelizmente, pensa dessa maneira. Tudo isso caracteriza aí um furto. Então o objetivo desse mandamento é regulamentar a sociedade, é fazer com que as pessoas sejam restauradas também. Alguém roubou, então ele restituía, e isso restaurava, fazia com que essa pessoa fosse restaurada e dali para frente não praticasse mais isso. Então hoje as cadeias estão abarrotadas de gente que não deveriam estar nas cadeias, eles deveriam estar trabalhando, produzindo alguma coisa. Deveria se resolver as coisas da maneira que se deve resolver. E as nossas prisões, na verdade, deveriam ser ali prisões agrícolas, né, onde essas pessoas estariam trabalhando, produzindo alguma coisa, e eles mesmos estariam pagando para que eles fossem sustentados. Da maneira que fazemos hoje, nós estamos, na verdade, dando um curso para os ladrões, estamos dando curso para os roubadores, para os assassinos. Eles vão para lá e lá vão aprender novas técnicas de roubar, de matar, de prostituir, ao invés de serem recuperados, porque vivem na ociosidade e ainda ganham para isso, e suas famílias ainda ganham também para que eles fiquem presos. Então devemos saber que o furto prejudica o próximo e envergonha a Deus. Isso aí é tremendo,
e é uma coisa hoje que está praticamente normal em toda a sociedade, inclusive na igreja. Vamos ver a parte 1 então, o 8º mandamento. Vamos ver aí, tópico 1, abrangência, tópico 2, objetivo, tópico 3, contexto. Tópico 1, abrangência. Numa leitura superficial, parece tratar-se apenas de proibições de simples furto ou mesmo da aquisição ilegítima de propriedades ou possessões de outras pessoas ou grupos. Então, olhando assim de maneira geral, não furtarás, pronto. Você acha, isso aí está falando apenas aí de as relações aí, de alguém foi lá e roubou alguma coisa de alguém e tal, regulamentando isso aí. Mas o mandamento vai muito além disso. Diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixe o outro no prejuízo. Levíticos 6, 2, 19, 11 e 13. Então nós vamos ver que não é só um roubo simples, mas qualquer coisa que cause prejuízo a outrem. Então você fez um negócio, tirou vantagem daquele negócio, né? Teve um lucro a mais, além do que deveria ter, já é um prejuízo ao outro, e isso já implica aí em furto. Então, por exemplo, alguém vai vender um carro, sabe que esse carro tem um defeito. Então, ele na hora de vender, ele não disse que o carro tem um defeito. E aí, supervaloriza aquele carro, ele não vale aquilo que esse vendedor vendeu. Então, veja só, isso é um furto. Às vezes uma mercadoria é vendida com prazo de validade vencido. Então, é um prejuízo. Isso aí é o que? É um furto. Por exemplo, tomar uma coisa emprestada de alguém e não devolver. É um furto. E acontece muito isso. Empresta aí um livro, empresta aí uma revista, empresta alguma coisa, uma bicicleta, alguma coisa e não devolve. Isso é um furto. Às vezes a própria vizinha, né, empresta aí 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, alguma coisa, e nunca devolve. É um furto. Entende-se ainda a provisão de emprego para que todos possam ganhar seu sustento de maneira digna e honrada. E assim envolve justiça social, como está em Provérbios 14, 34. Este é o grande desafio dos governantes no mundo inteiro. Então aqui vai envolver até essa justiça social, que é colocar todos trabalhando para que todos tenham capacidade de sobreviverem e terem uma vida digna. Então envolve aí esse equilíbrio social, das pessoas poderem ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar, ter a educação, ter saúde. Então implica tudo isso aí na justiça social. E quando isso não é feito, então existe um furto, porque o dinheiro que se arrecada é para fazer com que isso aconteça. Quando não está acontecendo é porque esse dinheiro está sendo desviado para outras coisas. Muitas vezes, e na maioria das vezes, está sendo desviado para a corrupção, para enriquecimento de alguns em detrimento dos outros. Enquanto uns ficam cada vez mais pobres, os outros estão ficando cada vez mais ricos. O tópico 2 aí, objetivo. O propósito do mandamento não furtarás, Êxodo 20, 15, Deuteronômio 5, 19, é a proteção e o respeito pelos bens alheios e pelo próximo. Então, um dos objetivos principais desse mandamento não furtarás é fazer com que haja uma relação de paz, de harmonia entre cada um na sociedade. Um não pode tirar do outro, não pode ter lucro sobre o outro, sempre visando então o prejuízo do outro para que ele obtenha lucro. E é uma maneira o quê? De proteger o que cada um consegue honestamente com o seu trabalho. Vinculado a este mandamento está o trabalho como recurso para que cada um possa obter sustento de sua família de maneira digna. Efésios 4, 28. A legislação é dada a Israel numa estrutura hipotética, utilizando-se de suposições, um estilo de fácil compreensão, como está em Êxodo 22, 1 a 15. A desonestidade em todas as suas modalidades é um câncer da sociedade, um mal que precisa ser erradicado. Então esse mandamento também ele envolve então, esse trabalho que cada um vai produzir para que tenha o sustento seu e de sua família.
E nós vemos aí que esses mandamentos são dados assim de maneira simples, direta, e são dados assim como quer dizendo, existe isso e esse mandamento vem para corrigir isso. Às vezes a pessoa não furta, mas existe o mandamento condenando o furto. Se essa pessoa um dia vai praticar isso ou não, o mandamento continua existindo. Então ele vale para quem está praticando. Se você está escutando uma acusação e você não fez nada, então essa acusação não é para você. O apóstolo Paulo diz então que existem os juízes como vingadores daquele que anda em pecado, aquele que anda errado. E muitas vezes a sociedade acaba punindo aquele que está correto e acaba exaltando aquele que está errado. Isso dentro de qualquer sociedade, inclusive dentro da igreja. É supervalorizado às vezes a pessoa que está em pecado ou está fazendo coisas erradas, está até roubando, enquanto que aqueles que trabalham honestamente, aqueles que estão vivendo de maneira santa e irrepreensível, que são aí julgados como errados, são condenados pela própria igreja, assim como fizeram com os profetas. Os profetas sempre foram perseguidos, sempre foram maltratados, sendo que eles é que estavam certos, enquanto toda a sociedade à sua volta que estava errada. Porque a maioria das pessoas querem lucro a qualquer custo, mesmo que prejudique as outras pessoas. Tópico 3, contexto. Então, segundo a tradição rabínica, o sentido primário deste mandamento era a proibição de rapto de pessoas para serem vendidas como escravos. O mesmo verbo hebraico, ganar, furtar, é usado para tráfico de pessoas, em Êxodo 21:16 e Deuteronômio 24:7. Esse tipo de crime era comum naquela época. O rapto de José do Egito é uma amostra daquele contexto social. Veja Gênesis 37, 22 a 28. Então não é que esse mandamento só fosse para sequestro, mas era muito utilizado para condenar o sequestro de pessoas. Então era comum na sociedade daquela época alguém sequestrar pessoas ou invadir cidades, pegar pessoas e levarem cativas essas pessoas para vender no mercado como escravos. Então nós vamos ver na Bíblia muito isso, né? Levaram lá o Ló junto com sua família, muitos empregados lá do Abraão. E ele foi atrás para restaurar isso, para buscar de volta. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia, inclusive o exemplo mais destacado é o exemplo de José, que seus irmãos o venderam para o mercador de escravos. Então veja que na Bíblia fala muito sobre isso, era o contexto, era o que acontecia muito na época. Nós vamos ver hoje, nós estamos vendo muito isso hoje ocorrer, principalmente, nós vemos lá na Índia, por exemplo, crianças que são vendidas, em muitos países está acontecendo isso. Vamos ver que aí os grupos islâmicos, esses grupos que têm surgido aí, que têm se destacado hoje, em nossa época, que eles sequestram pessoas, e eles principalmente sequestram cristãos, porque no Alcorão existe a permissão e o apoio para que se mate cristãos. Isso está bem claro. Se você não tem o Alcorão na língua original, você pode comprar em português. Existe a tradução para o português, você compra e vai ler. E você vai ver que lá é incentivado a matar os cristãos. Inclusive diz que maneira deve ser usada, que é exatamente degolar a pessoa. Isso está no Alcorão, para quem quiser ver. E é um apoio claro para se matar, destruir os cristãos. Consideram isso como uma dádiva, como uma coisa boa, que vai dar aí vantagens após a morte, no paraíso. Então veja só que é um incentivo. E esses grupos extremistas islâmicos estão aí espalhados pelo mundo inteiro. Estão sequestrando pessoas. Quando as pessoas são importantes, como os americanos, por exemplo, eles vão tentar negociar altos valores para que essa pessoa seja liberta.